Você já sentiu que está estudando, tentando consertar as placas eletrônicas, mas ao mesmo tempo percebe que não consegue sair do lugar? Talvez o problema não seja a sua capacidade, mas alguns erros que estão te travando e te deixando no ponto zero sem que você nem sequer perceba. Ver vídeo no YouTube ajuda, mas se você não colocar a mão numa placa eletrônica e num multímetro para fazer as suas medições e praticar, você nunca vai sair do zero. E isso acontece porque você aprende 10 vezes mais praticando do que simplesmente vendo vídeos. E veja bem, eu não estou dizendo que ver vídeos não vai te ajudar. Eu estou te dizendo que somente assistir os vídeos, assistir às aulas, não vai te transformar em um profissional em reparo de placas. É preciso assistir os vídeos, assistir às aulas, ter a teoria e unir isso com a prática, porque as duas coisas juntas vai acelerar a sua evolução. Então esse é o primeiro erro que um técnico poderia cometer, aprender somente a teoria e não colocar em prática. Já um segundo erro que você pode cometer, que você pode estar cometendo, é sair trocando componentes sem testar. Então, por exemplo, você está com uma placa eletrônica como essa na bancada, sabe que ela é uma placa de ar-condicionado e essa placa não está ligando. Ao invés de você entender a lógica da placa e fazer os testes adequadamente de cada componente, você vai no YouTube e procura uma aula sobre essa placa. E lá o professor fala que geralmente quando essa placa não liga é necessário trocar o CI, que faz o chaveamento do transformador Chopper. E você, sem nem saber o porquê, vai lá e começa a fazer a troca do CI de chaveamento, do optacoplador, do circuito de feedback, do TL431. Começa a trocar vários componentes sem fazer o teste adequado, sem ter certeza daquilo que você está fazendo. Isso acaba gerando um retrabalho imenso e pode até mesmo piorar o problema na placa eletrônica. E para você vencer essa dificuldade, você precisa ter um método de diagnóstico com etapas claras. Então aprenda a aplicar a inspeção visual, o mapeamento inteligente de circuitos, relacionar bloco com falhas e saber quais são as medições que você precisa realizar em cada parte da placa eletrônica para que você não fique perdido, para que você não trabalhe com uma venda nos olhos. O erro 3 é ter medo de usar ou não saber utilizar a sua melhor e maior ferramenta de bancada. Tem técnico que tem medo de fazer as medições adequadas com o circuito energizado. E tem técnico que nem sequer sabe como medir a placa eletrônica, energizada ou desenergizada. Então você precisa treinar todas as etapas de diagnósticos. As medições a frio, medindo a placa eletrônica totalmente desenergizada, testando resistência, continuidade, diodo, para você conseguir verificar o funcionamento da placa, mas também aprender a fazer as medições com a placa energizada, sempre utilizando lâmpada de proteção ou fonte limitada na corrente, para não danificar ainda mais a sua placa. E aí, verificar o funcionamento das tensões, verificar o chaveamento dos CIs, o processamento dos microcontroladores. Tudo isso são etapas que você precisa percorrer para vencer essa dificuldade de fazer testes utilizando o multímetro. O erro 4 é não estudar o funcionamento dos setores. Quando nós aprendemos a aplicar o mapeamento inteligente de circuitos, a primeira coisa que a gente aprende é entender cada parte da placa eletrônica, que isso facilita e acelera muito o nosso processo de manutenção. Então, quando você não consegue entender o funcionamento dos setores, a gente tem um defeito no circuito de fonte e você está lá testando os IGBTs, a ponte retificadora de saída. Ou às vezes a gente tem um defeito no circuito de filtro na entrada e você está lá testando o circuito de fonte. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer o mapeamento inteligente de circuito. Saber qual parte medir, qual falha apresenta e qual processo executar para solucionar esse problema. E para solucionar esse problema, estude aos poucos. Utilize a inteligência artificial, que tem ajudado muitos técnicos a aprender mais rapidamente sobre manutenção de placas, livros, apostilas, vídeos, treinamentos. Mas estude para que você de fato consiga se aperfeiçoar. E antes de falar do quinto erro, eu preciso que você... E antes de falar do quinto erro, se você está curtindo esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like no nosso vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor e distribua esse material para mais e mais técnicos. E o nosso quinto erro que acaba travando a nossa evolução é não divulgar o que faz.
Então você conserta e ninguém fica sabendo. Então as placas eletrônicas, os equipamentos acabam não chegando na sua bancada para manutenção. Então grave vídeos simples, poste nas redes sociais, nos grupos de famílias, grupos de amigos e grupos de divulgação de trabalho, para que outras pessoas saibam que você está trabalhando. E foque, se você é iniciante, em equipamentos mais simples, que são mais fáceis de serem consertados, para você ganhar confiança e experiência. Esses erros são comuns e a maioria de nós já cometeu, mas acontece que quem corrige cada um desses pontos acelera a evolução na manutenção de placas. A diferença entre o técnico que cresce e o que empaca está aqui: método, prática e consistência todos os dias. Curtiu esse conteúdo e gostaria de dominar cada vez mais o reparo de placas eletrônicas? Se sim, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar diretamente com um dos nossos especialistas, tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação completa de reparo de placas eletrônicas, ou já acessar diretamente a página do nosso treinamento com todas as informações e todos os detalhes para que você saiba como começar a ser um profissional ainda hoje. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para esse material ser distribuído para mais pessoas. Bom, galera, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos ao nosso canal para os nossos conteúdos semanais. Valeu, um forte abraço e até a próxima.